Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 3º do livro 2º, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna é o item que nós estamos. A tradução que a gente usa é isso aqui, da editora M, hoje, questões 151 e 152. Estamos falando, portanto, da alma após a morte e sua individualidade, vida eterna. 151. O que pensar da opinião segundo a qual, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Essa pergunta já foi feita de outra forma, e nos vídeos anteriores a gente já consegue ver que Kardec já fez esse tipo de pergunta. E como são espíritos diferentes e de evoluções diferentes, por mais que sejam espíritos superiores, ligados ao Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, então há necessidade de ouvir a opinião de cada um, porque o grau de evolução e conhecimento de cada um de nós é diferente. E, às vezes, nós temos mais facilidade para abordar um tipo de assunto do que outro tipo de assunto. Por exemplo, nós vamos encontrar doutrinadores. Doutrinadores são as pessoas que os dialogadores, aqueles que conversam com os espíritos em reunião de desobsessão. E nós vamos encontrar pessoas muito evoluídas. Se você olha e fala, é muito evoluído esse sujeito, mas a característica dele é mais de falar com os sofredores. Então, quando ele vai fazer a doutrinação, os espíritos superiores que coordenam a reunião vão trazer mais espíritos sofredores, porque ele tem mais habilidade naquela área, independentemente da sua evolução. Com relação ao outro tipo de doutrinador, que conversa mais com obsessores, ele pode até ser menos evoluído ou mais evoluído, não faz diferença, do que o outro que eu estou citando, que fala com os sofredores, mas ele tem a característica de trabalhar a lógica. E no caso da desobsessão com obsessores mais endurecidos, a lógica é mais importante do que o coração, no caso dos sofredores, né? Então, são características das pessoas. E aqui, São Luís, Santo Agostinho e tantos outros espíritos evoluídos superiores que deram as comunicações, cada um tem um estilo que levam a resposta para o lado do seu estilo, trazendo mais as características próprias. Nesse caso aqui, vocês vão ver que nós tivemos já respostas. O que acontece com o espírito quando ele desencarna? Há teorias que dizem que volta para o todo, que era um pedaço do todo que nasceu e volta para o todo. E a resposta dos espíritos foi: se assim fosse, não seria, não haveria individualidade e não haveria evolução. Simples assim. Porque é uma característica do espírito responder daquele jeito, falando já específico da evolução. Ó, não acontece isso. Porque senão ninguém evoluiria. E não haveria diferenças, né? Nascem num dia nascem, sei lá, 100 crianças e são 100 pessoas diferentes, absolutamente diferentes, né? Em evolução, em conhecimento, em intelecto, tudo é diferente em cada uma delas. Então, se sai de um todo, né? Como se Deus pegasse um pedacinho e colocasse lá, ia ser tudo igual. Não faz diferença, não haveria aptidões diferentes para cada uma das pessoas. Esse dom seria Deus: isso aqui eu quero que seja desse jeito. Isso aqui eu quero que seja feio e pobre. Isso aqui eu quero que seja bonito e rico. É uma tolice imaginar um negócio desse, né? Seria uma escolha aleatória dessa forma, né? Não seria Deus infinitamente bondoso e infinitamente justo. E essa justiça é que faz toda a diferença. Nessa resposta aqui vocês vão ver já que tem uma elaboração diferente, embora a pergunta seja a mesma. O que pensar da opinião segundo a qual, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Né? Vamos ver a resposta. O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Não é esse todo um mundo completo? Quando fazes parte de uma assembleia, és parte integrante dela e, no entanto, sempre conservas a tua individualidade. Então vou ler a 152 para a gente responder tudo. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Resposta. Não tendes essa prova por meio das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis, e se não fosseis surdos, escutaríeis, pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser fora de vós. Então, olha só. Respostas diferentes
para a mesma pergunta que dizem a mesma coisa. Ah, volta para um todo. Beleza, eu volto para o plano espiritual. Tá, então o plano espiritual é um todo. Eu voltei para o plano espiritual, mas eu sou eu. Eu não volto para o todo no sentido de ser uma parte integrante de Deus. Ah, Deus tirou uma feta aqui e fez o Fábio. Morreu, enfia de novo aqui em Deus. Cadê eu? Percebe? Não. Não, isso não acontece. Porém, se a gente falar, voltou para o grupo, voltou para o plano espiritual, estou aqui no plano carnal, no plano terra, voltei para o plano espiritual, voltei para o todo, onde estão todos os espíritos, aí está certo. Aí é uma opinião que está certa. Ah, quando o corpo morre, a gente volta para o todo universal. Tá, volta para o todo universal no sentido de ser um local onde estão todos os espíritos, beleza, tá certo. Volto para o todo universal, ou seja, sou um pedaço de Deus que voltei lá como uma gota que cai no oceano, que você nunca mais sabe onde ela está, porque já misturou, você não sabe quem é quem. Aí não faz sentido nenhum, até pelas comunicações, né? Os espíritos se manifestam, se materializam, e tem tantas. Hoje é fácil, né? Tem provas aí facinho da gente entender e saber que existe a reencarnação, que o espírito está aí, individual, enfim, né? Tem comprovações de saída de corpo em astral, chamado duplo etéreo, que é o corpo espiritual, que o espiritismo chama de perispírito. Isso é fácil de se comprovar, a ciência prova que existe isso, enfim. Tá tudo fácil hoje. Na época de Kardec não era tão fácil, então ele tinha que fazer essas perguntas. Mas o que me chama a atenção nessas duas é que as respostas, por mais que sejam de espíritos superiores, elas têm um foco diferente das respostas que foram dadas anteriormente, também se tratando da encarnação dos espíritos. Isso é muito interessante da gente ver que o fundo é o mesmo, mas tem sempre aquela preocupação de mostrar, olha, tá vendo isso aqui? Pensavam dessa forma, mas tá quase certo, mas não é bem assim. Como, por exemplo, ressurreição. Tá quase certo. Tá quase certo. Os egípcios, principalmente, daí os hebreus tiraram essa ideia, né? Que foi de lá. Os egípcios tinham essa ideia de reencarnação, só que eles achavam que era reencarnação no mesmo corpo. Daí o nome ressurreição e não reencarnação, né? Então sabiam que isso existia, tinham a noção que isso acontecia, então eles faziam, embalsamavam, mumificavam os corpos, faziam cirurgias plásticas na pessoa que morreu para que na próxima vida ela viesse mais bonita, porque achava que era no mesmo corpo. Então, estavam errados? Mais ou menos, porque sabiam que a gente sobrevivia à morte do corpo e que a gente voltaria. Qual é o equívoco? O equívoco é que achavam que era no mesmo corpo. Esse era o equívoco. Então, falar que os egípcios estavam totalmente errados acerca da ressurreição? Não. Falar que os hebreus e os próprios cristãos modernos entendem sobre ressurreição, eles estão errados? Não. Mas também não estão certos, porque não é no mesmo corpo que a gente vai voltar, é reencarnação, a gente vai voltar em outros corpos serão formados e a gente vai nascer lá. Eu, espírito, vou ressurgir, vou ressuscitar, vou reencarnar, o nome que se queira dar, em um novo corpo. O equívoco está em imaginar que é no mesmo corpo, né? Que o corpo vai se formar outra vez e eu vou voltar naquele corpo. Esse é o único equívoco, né? É único ponto a evoluir e se entender que é a reencarnação em breve tempo, de acordo com a vontade do plano espiritual, todos vamos entender exatamente essa situação de que não é ressurreição, é reencarnação. Entendeu? Então, aqui também é o mesmo ponto. Ah, quando o meu corpo morre, eu volto para ser uma parte de Deus? Não, não volto para ser uma parte de Deus. Eu volto para um todo chamado plano espiritual. Eu volto para o plano espiritual, quer seja no umbral, quer seja nas colônias. Estou no período que Kardec chamou de erraticidade, que no português ficou meio estranho, mas o período entre uma encarnação e outra, eu voltei para aquele grupo de espíritos, para aquela situação de desencarnado. Como um todo, beleza, mas cada um sendo cada um, e não como um pedaço, uma feta de Deus, né, que foi tirado, fez o Fábio e acabou, enfia ali de novo, já não sabe mais quem é. Tem uma ponderação de Kardec aqui, muito mais eficiente do que a minha, evidentemente eu vou ler para vocês.
Os que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se com isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. E estão certos se entendem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Plano espiritual. Se as almas fossem confundidas na massa, elas só teriam qualidades do conjunto. E nada as distinguiria entre si. Se volta para Deus, são todos iguais, né? Não tem como ser ruim. Lá voltou para o todo universal, voltou para Deus, então vai ser tudo igual. Não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas revelam consciência do eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam sob todos os aspectos é a própria consequência das individualidades. Se após a morte houvesse apenas o que se chama de grande todo, que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E, por consequência, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Não haveria diferença entre um espírito e outro. Seria tudo a mesma coisa. Uma vez que lá se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e com todo tipo de características, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., evidentemente são seres distintos. A individualidade se torna ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por meio de sinais incontestáveis de detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre que podem ser constatados. Essa individualidade não pode ser posta em dúvida quando os seres se manifestam à visão em aparições. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna patente e, de certa forma, material, palpável, mensurável, medida e confirmável, vamos usar esse termo. Não há a possibilidade de o sujeito morreu e virou bonzinho. Morreu o corpo do maior assassino que já teve na história do Brasil. Tá, morreu, santificou. Não. Se voltasse para o todo universal, olha que situação interessante. Vamos imaginar que Deus tivesse tirado um pedaço lá e fez o fulano de tal, que é um assassino em série, estuprou e matou milhares é muita gente, dezenas de mulheres, um psicopata. Aliás, porque será que Deus teria criado um psicopata, né? Eu tiro um pedaço de mim que sou perfeito e crio um psicopata. Quando a gente raciocina, a gente vê que é ilógico isso, mas enfim. Aí criou lá, o sujeito fez a barbaridade que fez e tal, o corpo dele morre, enfia de novo em Deus. Está resolvida a questão, está puro outra vez. Não tem como estar impuro lá dentro de Deus. Certo? Então Deus criou o princípio inteligente, que foi evoluindo o reino mineral, reino vegetal, reino animal. Beleza. Transformou-se em espírito, que a gente não sabe como é que é. Transformou-se em espírito, beleza, está evoluindo. Mantém as suas características, vai melhorando aqui, melhorando ali, recalcitra no mal, acha que está certo, quer fazer do jeito dele, aí bate a cabeça, aprende, para de fazer errado, começa a fazer o certo, evolui, tal. Perfeito. Lógico. Faz parte daquilo que a gente compreende como Deus, como Jesus falou sobre Deus, a gente entende e fala, perfeito, é isso aí mesmo. Tá. A teoria absurda da criação no momento da concepção. Olha lá, Deus olhando. Olha lá, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Beleza. Põe lá. Esse vai ser psicopata, vai matar as pessoas, não vai ter amor por ninguém. E quem ficar na frente dele, ele vai matar, vai destruir, vai virar um inferno em volta dele lá. Cadê a lógica do sujeito que é infinito em bondade, infinito em justiça, fazer uma barbaridade dessa? Não faz sentido, não é Deus isso. Hoje, em 2023, nós temos condições de pensar assim. Não é mais pecado pensar diferente do que a igreja manda, enfim. Hoje fica mais fácil. A gente pode raciocinar dessa forma e entender a tolice, o absurdo que é isso. Né? Numa sociedade extremamente racista, como é a brasileira, e principalmente porque acha que não é racista, então o racismo velado é pior, porque não dá nem para combater, porque o sujeito ele é racista e acha que não é. Então você pega Deus, de novo, fecundou o óvulo lá, né? Então tá beleza.
tira um pedaço dele, esse aqui vai nascer negro para sofrer todos os preconceitos e todo o racismo em cima dele. Para que isso? Qual o merecimento? Por que judiar da pessoa dessa forma? Por que fazê-la sofrer dessa forma? Isso é Deus? Então, a ideia do criacionismo, a ideia de que Deus criou a partir do momento da fecundação, Deus faz esse tipo de escolha. Tirou um pedaço dele, vai lá, esse aqui vai ser rico, bonito, vai nascer nos Estados Unidos, vai ter o mundo aos pés, com dinheiro sobrando uma barbaridade para ele fazer o que ele quiser na vida dele. Esse aqui vai nascer numa situação de pobreza extrema no Nordeste brasileiro, vai ser negro, vai vir numa família com 25 irmãos, numa pobreza absoluta e vai morrer com 10 anos de idade. Imaginar que um Deus faz um negócio desse, melhor você ser ateu e não acreditar em nada e segue sua vida. Porque é um absurdo isso. É um absurdo. Princípio inteligente, que se transformou em espírito, recalcitra no mal e tem que colher aquilo que plantou para sentir na pele, porque não aproveitou expiar pelo amor e sentir na pele o que causou aos outros para aprender, evoluir, não fazer mais e proteger aqueles que possam passar por isso no futuro, isso é Deus. Isso é o protótipo exato, a ideia exata de um ser infinitamente bondoso e justo. Aí bateu, aí ficou legal, aí eu raciocinei, aí eu entendi. É isso. Espiritismo é isso. Uma doutrina religiosa que me religa a Deus, porque me mostra como Ele é de verdade. Filosófica, que faz com que eu pense, com que eu raciocine e mude o meu modo de agir por ter aprendido coisas novas. E científico, porque me dá certeza daquilo que eu estou aprendendo. Tenho os pés no chão, sempre firmes, para poder exercitar a minha fé, exercitar a minha filosofia. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica, até amanhã. Tchau.